Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos Os Pensadores Espíritas em mais uma quarta-feira, às 8 da noite, transmitindo diretamente da cidade do Rio de Janeiro, pelo canal Amigos de Nosso Lar, aqui no YouTube. Você pode participar enviando a sua mensagem, que teremos o maior prazer em receber. Os pensadores espíritas têm por objetivo trazer para todos nós aqueles valorosos companheiros, também companheiras, que estudaram o espiritismo nas mais diversas épocas e produziram obras literárias de importância, para que possamos, então, conhecer esses pensadores, conhecer mais do próprio movimento espírita e, claro, conhecer uma obra em destaque desses pensadores. E hoje estamos trazendo dois ícones do espiritismo, dois pensadores muito importantes que marcaram suas respectivas épocas e nos legaram obras que precisamos estudar até hoje e, com certeza, pelo futuro, porque são obras, de fato, muito importantes para o melhor conhecimento e prática do Espiritismo. O primeiro é das terras brasileiras e o segundo pensador espírita é das terras francesas. Eles não foram contemporâneos, atuaram em épocas distintas, mas trouxeram uma contribuição profunda e muito importante. O brasileiro, muito ligado ao Evangelho, e o pensador francês, muito ligado à ciência e à mediunidade. Vamos, então, colocar na tela a nossa apresentação de slides para conhecer os dois pensadores espíritas. Eles aí na tela, Pedro de Camargo e Gabriel Delane. Pedro de Camargo, que também é conhecido pelo pseudônimo Vinícius, que ele usava para assinar os seus artigos e também os seus livros. Mas o seu nome, de fato, é Pedro de Camargo, o nosso pensador espírita brasileiro. E o Gabriel Delane foi contemporâneo de Allan Kardec, deu continuidade à obra do espiritismo e do movimento espírita na França após a desencarnação de Allan Kardec. Nós vamos trazer primeiro Pedro de Camargo, ou Vinícius. Vamos, então, iniciar, colocando aqui o próximo slide, o Pedro de Camargo, ou Vinícius, nasceu na cidade de Piracicaba, São Paulo, em 7 de maio de 1878. E veio a desencarnar na cidade de São Paulo, capital, a 11 de outubro de 1966. Pedro de Camargo fez parte da sua existência em Piracicaba, e depois, a partir de 1938, ele vai fazer vida na capital, em São Paulo. Vamos conhecer um pouco da história de Pedro de Camargo, que foi um grande trabalhador do movimento espírita. Então, já vimos que ele nasceu em Piracicaba e foi lá, em 1905, que ele travou o conhecimento com o espiritismo e passou a fazer parte do Centro Espírita Fora da Caridade Não Há Salvação. Lá em Piracicaba, ele exercia a profissão de comerciante, a mesma que ele vai exercer em São Paulo. E lá em São Paulo, primeiramente, na União Federativa Espírita Paulista e, na sequência, na Federação Espírita do Estado de São Paulo, ele vai realizar uma obra imensa. Por exemplo, ele participou de programas radiofônicos espíritas lá em São Paulo. Ele foi um pioneiro da radiofonia espírita. Ele teve programa na extinta Rádio Piratininga, também
e lá ele fazia um programa que ele levava ao ar diariamente sobre o espiritismo. Na Federação Espírita do Estado de São Paulo, Pedro de Camargo inaugurou as tertúlias evangélicas, que eram reuniões públicas que aconteciam todos os domingos às 10 da manhã, na sede da FESP. E ele foi um dos principais oradores dessa reunião pública, cujo nome, Tertúlia Evangélica, já mostra que os temas eram sempre ligados aos ensinos do nosso Mestre Jesus. Também na FESP, ele foi um dos fundadores do jornal O Semeador, do qual ele vai se tornar diretor. O jornal O Semeador é o órgão, até hoje, oficial da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E ele tinha um ideal muito grande no campo da educação, embora nunca tivesse trabalhado diretamente nessa área. Ainda na FESP, o sonho de Pedro de Camargo era criar uma escola, o que não foi possível. Mas com a fundação da USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, aí sim houve a oportunidade, em 1948, da criação do Instituto Espírita de Educação, que existe até hoje, que funciona lá no bairro do Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, e ali sim, com muito esforço, eles conseguiram, então, criar esse instituto, construir a sede, primeiramente fundar também o Externato Hilário Ribeiro, que foi uma escola de educação infantil, e o Pedro de Camargo foi o primeiro presidente do Instituto Espírita de Educação, chegou a ficar à frente do Externato Hilário Ribeiro, isso até o ano de 1962, quando as suas condições de saúde já não permitiam mais ficar à frente desse trabalho. Ele vai participar, em 1949, do Congresso Espírita Pan-Americano, que foi feito na cidade do Rio de Janeiro, onde nós tivemos as tratativas para a criação do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, junto com Carlos Jordão da Silva, que era presidente da FESP. Ele participou de todas as tratativas para a criação do CFE. Pedro de Camargo foi assíduo colaborador dos jornais e revistas espíritas e deixou também vários livros publicados. Ele era chamado de o apóstolo Paulo do Espiritismo. Tal o trabalho que ele realizou pela divulgação do Espiritismo e os estudos do Evangelho à luz da doutrina espírita. Então, em síntese, e é uma síntese mesmo dentro de tudo que ele fez, esse, então, é Pedro de Camargo Vinícius, que retornou à pátria espiritual em 1966. Dele, nós temos os livros Na Seara do Mestre, Em Torno do Mestre, O Mestre na Educação, Em Busca do Mestre, Nas Pegadas do Mestre e Na Escola do Mestre. Desses 6 livros, 2, O Mestre na Educação e o Em Busca do Mestre, foram publicados de forma póstuma, depois da sua desencarnação. Pelos títulos, já dá para observar que ele foi muito ligado ao Evangelho e também à educação. É uma pena que nós não tenhamos, por causa da época que ele viveu, que nós não tenhamos registros das palestras proferidas por Pedro de Camargo, mas dizem aqueles que chegaram a assistir que ele realmente tinha muita facilidade em fazer palestras, era um grande orador e que tocava muito os corações daqueles que estavam ali na plateia. Muito bem, então, já trouxemos Pedro de Camargo aqui no programa, em outra ocasião, e tínhamos que decidir qual livro destacar para conhecermos o pensamento
de Pedro de Camargo. Resolvemos, então, para o programa de hoje, trazer uma obra dele que não é das mais conhecidas e que, na verdade, ela vai surgir por causa do trabalho que ele realizou na Federação Espírita do Estado de São Paulo, na implantação do que foi chamado de Escola de Aprendizes do Evangelho. Então, todo um material que era apostilado foi transformado em livro e publicado póstumamente depois da sua desencarnação. Estamos falando do livro Em Busca do Mestre, que é uma publicação da Federação Espírita lá de São Paulo. Está aí na tela para você, mas eu vou tirar aqui rapidamente aqui a nossa apresentação em slides para mostrar o livro aqui, olha, ele está nas minhas mãos, é esta obra aqui, Em Busca do Mestre. Não é um livro grande em termos de número de páginas, mas é um livro gigante por causa da sua profundidade na abordagem dos temas. Vamos voltar aqui aos nossos slides. Vamos, então, conhecer a obra. Na sua apresentação, nós vemos que esse livro, Em Busca do Mestre, constitui uma coletânea de páginas escritas pelo autor, o nosso Pedro de Camargo, Vinícius, as quais foram enfeixadas no livro, trazendo ensinamentos evangélicos para as horas de grandes tribulações. Acatando as palavras judiciosas de Jesus, coloca a luz sobre o velador, interpretando as palavras do Mestre com sentimento, à luz dos ensinos imperecíveis daquele que é a luz do mundo. São palavras que iluminam todos aqueles que realmente se interessam pelo conhecimento e vivência do Evangelho. Então, é um livro voltado a estudar os ensinos do nosso Mestre Jesus. Naturalmente, um estudo realizado sempre utilizando os princípios básicos que formam o Espiritismo ou doutrina espírita. Vamos então conhecer o conteúdo. Que temas será que o Pedro de Camargo estuda, então, nesse livro? Vamos ao índice. Lá nós descobrimos que o livro possui 33 capítulos. Ou melhor dizendo, tem um erro aqui nesse slide, porque, na verdade, não são 33 capítulos. Nós cometemos uma falha aqui, então vamos ao vivo corrigir essa falha. Estou aqui com o livro aberto, o índice na mão, e, na verdade, vamos contar os capítulos aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 capítulos. Foi falha nossa. Esquecemos de tirar o 33 aqui e colocar o 10. Então, são 10 capítulos, mas eles são os que estão aí mesmo no slide. O Sermão do Monte, as parábolas, parábola dos trabalhadores das diversas horas do dia, a parábola dos 2 filhos, a parábola das 10 virgens, a parábola das bodas, parábola do Lázaro e o rico, parábola das ovelhas e dos cabritos, a parábola do mordomo infiel e fundação da igreja cristã. Portanto, 10 capítulos. Dá para perceber que ele estuda principalmente as parábolas, algumas delas, mas há um destaque para o primeiro capítulo, o Sermão do Monte. Pedro de Camargo, nesse capítulo, estuda não somente as bem-aventuranças, o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha, ele é muito famoso por causa dessas bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos e pacíficos, e assim por diante. Então, ele estuda as bem-aventuranças, mas não somente elas, porque vai estudar todos os demais ensinos de Jesus que fazem parte do Sermão do Monte. E é um capítulo, portanto, bastante extenso, que ocupa quase 30 páginas do livro, que, aliás, tem 100 páginas no total. Então, é um estudo muito importante que Pedro de Camargo faz sobre o Sermão do Monte,
que é o primeiro capítulo. Bem, já vimos, então, um pouco da vida do Pedro de Camargo, acabamos de conhecer o conteúdo da sua obra Em Busca do Mestre, que estamos hoje destacando. Vamos, então, ao pensamento de Pedro de Camargo, o nosso famoso e querido Vinícius. Para isso, nós vamos passar a palavra a ele e preparamos 3 slides, onde pegamos, então, 3 textos desse livro, Em Busca do Mestre. Vamos ao primeiro texto. Se por uma fatalidade se houvessem extraviado e perdido todas as referências e relatos acerca da palavra messiânica, restando apenas o Sermão do Monte, seria tal documento o bastante para tornar imperecível a memória de Jesus e a sua doutrina, tal a sabedoria dos conceitos que encerra. De outra sorte, esta preciosa carta magna constitui uma das provas de que realmente Jesus de Nazaré é o único missionário na Terra cujas credenciais foram apresentadas diretamente do céu. Estas palavras de Pedro de Camargo estão no primeiro capítulo. É um capítulo que ele trata sobre o Sermão do Monte. Ele faz uma referência que já havia sido feita por Gandhi, o Mahatma Gandhi. Na verdade, nós não sabemos quem fez primeiro a referência, se foi Gandhi ou se foi o nosso Vinícius. Ou seja, que se houvesse uma catástrofe, ou uma fatalidade mundial, e viéssemos, então, a perder todos os livros, todas essas referências escritas, mas que sobrasse, desde que fosse um exemplar do Sermão do Monte de Jesus, a humanidade já teria tudo para se refazer. Gandhi falou isso, assim como o nosso Pedro de Camargo. E ele vai mais além, porque ele considera que o Sermão do Monte é prova de que Jesus, de fato, é o Messias, é o enviado de Deus, como já estava previsto lá nas antigas profecias do povo judeu. E realmente, o Sermão do Monte é muito rico, é muito profundo e merece muitos estudos. E nós temos vários livros na literatura espírita que estudam o Sermão do Monte, mas, com certeza, podemos ter muitos outros, porque o Sermão do Monte é de uma riqueza infinita. Vamos, então, agora a mais um texto de Pedro de Camargo. Jesus é nosso Redentor no sentido de nos ensinar e exemplificar os meios de redenção. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é, pois, o caminho. Tendo-o como guia, cumpre que palmilhemos a estrada com nossos próprios pés em demanda do alvo desejado. Ele não fará a jornada por nós. Não pode fazê-lo, porque importaria em alterar a lei, que é imutável. Da lei, assevera ele mesmo, não passará um tio que não seja cumprido. Vamos entender estas palavras de Pedro de Camargo, primeiramente compreendendo que o Espiritismo não é doutrina messiânica, salvacionista, por um simples peditório a Deus e aos espíritos. Não. Na verdade, o Espiritismo nos conscientiza da necessidade de fazermos a nossa evolução.
de fazermos a nossa caminhada nos aprendizados e nas experiências necessárias para que um dia cheguemos à perfeição. E nós temos como um guia seguro, roteiro para essa caminhada, o Evangelho. Portanto, os ensinos de Jesus. E Pedro de Camargo está aqui nos chamando a atenção que Jesus não pode fazer por nós. Jesus não pode nos substituir. Jesus não pode nos carregar até a perfeição. Não, porque a jornada tem que ser feita por nós, ela é individual, porque isso é da lei, a lei divina, que de fato é imutável. A lei divina diz que a cada um será dado segundo as suas obras. E o próprio Jesus asseverou, como nos lembra aqui Pedro de Camargo, que não passará um tio que não seja cumprido. Então, somos nós que fazemos a caminhada evolutiva rumo à perfeição. Acionemos, portanto, a força de vontade para isso. Jesus é o nosso guia, mas não vai fazer a jornada no nosso lugar. Vamos agora ao último texto que destacamos aqui de Pedro de Camargo, do seu livro Em Busca do Mestre. Ele nos diz: a verdade, no curso da vida, resume-se no dever de viver honestamente, honrando e dignificando a vida, tanto a própria como a de outrem. De vez que a vida é a suprema graça, a herança sagrada à vida do Pai Celestial. A obediência só é virtude e, nesse caso, digna de ser cultivada quando é espontânea, voluntária e natural. É uma obediência digna e nobre que devemos ao nosso Criador. A espontaneidade é a característica da virtude. A obediência constrangida, determinada por autoridade, carece de valor moral. Esse texto de Pedro Camargo é muito profundo. Precisamos ter o melhor entendimento. Ele está falando aqui da verdade e da virtude. E a verdade consiste em ser honesto. Porque quando somos honestos, honramos e dignificamos a vida. Existem regras, existem leis que regem a existência humana e o relacionamento uns com os outros. E Pedro de Camargo está nos lembrando que a obediência, ela só é virtude e, portanto, digna de ser cultivada quando ela é espontânea, voluntária e natural. Portanto, quando temos que obedecer por constrangimento, por força maior exercida por terceiros sobre nós, a obediência deixa de ser uma virtude. Por isso, ele termina o texto dizendo que a obediência constrangida, a obediência que é determinada por uma autoridade, ela carece de valor moral. A verdadeira obediência é aquela que reconhece em Deus o Pai e Criador, que reconhece que Ele é perfeito, que a sua lei é justa, que nada nos acontece por acaso. E aí, então, vamos alicerçar em nós a verdadeira fé. É isso, então, que o nosso Pedro Camargo está colocando. Então, se vamos obedecer, obedeçamos conscientemente e de forma natural, sem nenhum tipo de constrangimento, mas compreendendo em profundidade os mecanismos de funcionamento da lei divina.
Então, vimos aqui 3 textos de Pedro de Camargo, o Vinícius, que foram retirados do seu livro Em Busca do Mestre. É o destaque que hoje fazemos aqui no programa. Vamos voltar um pouco aqui os slides. Vamos voltar um pouco, não. Vamos voltar lá para o início, na verdade, que é para colocarmos aqui na tela novamente aqui a imagem do Pedro de Camargo, que usava o pseudônimo Vinícius, que piracicabano, lá do interior do estado de São Paulo, depois, um verdadeiro paulistano radicado na capital, esteve conosco de 1878 a 1966 e nos legando 6 livros. Na Seara do Mestre, Em Torno do Mestre, Mestre na Educação, Em Busca do Mestre, Nas Pegadas do Mestre, Na Escola do Mestre, sendo que hoje, então, nós focamos o seu livro Em Busca do Mestre. Bom, mas este é o primeiro pensador espírita do programa de hoje. Vamos ao segundo, lá das terras francesas. Estamos falando de Gabriel Delane, que viveu de 23 de março de 1857 a 15 de fevereiro de 1926. As pessoas, às vezes, fazem uma confusão. Tem pessoas que afirmam que o Gabriel Delane trabalhou com Kardec. Não. Quem trabalhou com Kardec foi o pai do Gabriel Delane, o Alexandre Delane, que, de fato, fez parte da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, instituição essa fundada por Allan Kardec. Gabriel Delane chegou a conviver com Kardec, mas estamos vendo que ele nasceu, ou melhor dizendo, reencarnou em março de 1857, ou seja, um mês antes do lançamento de O Livro dos Espíritos. Levado pelo seu pai Alexandre Delane, ele vai ter uma convivência criança e na sua pré-adolescência com Kardec, que desencarna em 1869. Então, não façamos confusão. Quem foi médium da Sociedade Espírita de Paris, trabalhou com Kardec e foi médico de Kardec, foi Alexandre Delane, o pai de Gabriel Delane, que vai fazer a sua obra bem depois da desencarnação de Allan Kardec. Vamos conhecer um pouquinho da vida desse valoroso estudioso do Espiritismo. Ele nasceu e viveu em Paris. Ele nunca saiu de Paris, a capital da França. O seu pai, o Alexandre Delane, era médico, mas o Gabriel Delane era engenheiro e se dedicou muito a pesquisar e a estudar a mediunidade e a relação entre a mente e o corpo físico. Gabriel Delane vai dar continuidade à divulgação da doutrina espírita, primeiramente na própria Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e, na sequência, junto com Amélie Gabrielle Baudet, a esposa de Kardec, e Leon Denis, ele vai fundar a União Espírita Francesa, que passa a publicar o jornal O Espiritismo. Gabriel Delane fez centenas de palestras, principalmente em Paris, e veio a participar do primeiro Congresso Internacional de Espiritismo, que aconteceu ainda no século XIX, lá na França. Gabriel Delane escreveu para a Revista Espírita e, na sequência, seus escritos foram para o jornal O Espiritismo, e ele também publicou diversos livros. Vamos conhecê-los, então, agora. A obra literária do engenheiro Gabriel Delane. Nós temos os livros A Evolução Anímica, A Reencarnação, O Espiritismo perante a Ciência, A Alma é Imortal, O Fenômeno Espírita
e pesquisas sobre mediunidade. Está escrito no slide alguns livros de Gabriel Delane. Está escrito assim porque, na verdade, nós não temos toda a obra do Delane traduzida para o português. E é bom lembrarmos que a França esteve envolvida na Primeira Grande Guerra Mundial, de 1914 a 1918, e depois na Segunda Grande Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Foram 2 períodos de muita conturbação, onde muitos documentos, muitos escritos, muita coisa foi perdida, principalmente na Segunda Guerra, quando a França foi dominada pelo nazismo hitlerista, e onde os espíritas foram perseguidos e proibidos de se reunirem. Então, infelizmente, algumas obras, alguns escritos do Gabriel Delane acabaram se perdendo, mas é possível que ainda descobramos mais coisas, porque a França tem feito um projeto de digitalização dos documentos históricos do século XVII para cá. Então, provavelmente, por exemplo, as edições do jornal O Espiritismo devem aí também aparecer, porque lá na França, como aliás era hábito na maioria dos países europeus, jornais, revistas e livros, eles eram catalogados pelas bibliotecas. Então, é possível ainda resgatar-os, material do nosso Gabriel Delane. Bem, hoje nós vamos destacar um livro que é pouco conhecido, que neste momento está esgotado, nós só vamos conseguir encontrá-lo nos sebos, ou seja, as livrarias de livros usados. Porque hoje estamos trazendo o livro O Espiritismo perante a Ciência. Essa foi a última edição, é a capa da última edição, que foi realizada pela Federação Espírita Brasileira. Mas eu tenho aqui para você uma raridade em mãos a respeito desse livro. Por isso, eu vou tirar aqui, momentaneamente, a nossa apresentação de slides, porque saindo aqui da minha biblioteca, estou trazendo aqui a primeira edição do livro, O Espiritismo perante a Ciência, de Gabriel Delane. Aqui, ó. A obra, a capa já está até um pouco prejudicada. Deixa eu mostrar as páginas, porque elas já estão amareladas. Esta edição, vamos abrir aqui para passar a data correta a você que está aí nos acompanhando. Esta edição surgiu em 1962. Então, já temos aí mais de 60 anos de existência aqui deste livro. Tá bom? Mas vamos voltar aqui ao nosso slide e ficar com a capa de uma edição mais atualizada. Do que trata esta obra? Então, lemos na sua apresentação. Delane apresenta nesta obra casos fascinantes que comprovam os fenômenos de materialização, movimento de corpos, transporte, vidência, entre vários outros. E também analisa, com profundo conhecimento de causa, as experiências notáveis do magnetismo, do sonambulismo e da hipnose, que dão apoio à fenomenologia espírita. A lucidez e a profundidade dos conhecimentos, sua lógica perfeita e a riqueza do material apresentado fazem desta obra precioso material de reflexão. É um livro de pesquisa, é um livro que mergulha nos fenômenos mediúnicos, trazendo a comprovação da realidade dos mesmos, estudando a ação dos espíritos sobre a matéria. E Gabriel Delane nos traz inúmeros exemplos de sessões mediúnicas,
reuniões de pesquisa. Ele era engenheiro e, portanto, era um homem metódico, era um homem ligado à ciência. Então, é uma obra muito importante em que ele cataloga diversos fenômenos, faz a demonstração da veracidade dos mesmos e mostrando que o espiritismo nada deve à ciência, e, pelo contrário, a elucida, esclarece e aprofunda. Vamos agora conhecer o conteúdo. O livro possui 5 partes. E nessas 5 partes, que não têm títulos, ele chama apenas de primeira parte, segunda parte e assim por diante, nós temos os seguintes capítulos. Temos alma, o materialismo positivista, o magnetismo e sua história, o sonambulismo natural, o sonambulismo magnético, o hipnotismo, ensaio de teoria geral, provas da imortalidade da alma pela experiência, as teorias dos incrédulos e o testemunho dos fatos, as objeções, que é o perispírito, prova da existência do perispírito, o perispírito durante a desencarnação, hipótese, algumas observações preliminares, os médiuns escreventes e mediunidades sensoriais, médiuns videntes e médiuns audientes. Então, vemos pelo índice, pelos temas de cada capítulo, que é uma obra eminentemente científica, obra que estuda os fenômenos espíritas, estuda a mediunidade, estuda o perispírito, a ação dos espíritos sobre a matéria, e Gabriel Delano recheia cada tema com diversos exemplos, com diversas pesquisas, que foram, aliás, muito realizadas na segunda metade do século XIX e também na primeira metade do século XX, principalmente no primeiro quarto desse século. Pois bem, vamos então agora conhecer o pensamento de Gabriel Delano. E também preparamos 3 slides com 3 textos retirados do livro O Espiritismo perante a Ciência. Vamos ao primeiro. Diremos, em resumo, que do estudo dos fatos, a certeza de que possuímos um princípio pensante, independente da matéria, que não está submetido, como esta, às transformações da vida, e no qual não reside a memória. Para combater tão simples verdade, os sábios investigaram as mais íntimas profundezas do ser, a fim de aurirem aí seus argumentos. Surpreende-nos ver como eles se extraviam, quando abandonam o sólido terreno da experiência e se aventuram, guiados por hipóteses, no domínio filosófico. Em Gabriel Delane está aqui nos dizendo que, diante dos fatos exaustivamente pesquisados, testemunhados, catalogados, chega-se à conclusão que somos seres pensantes, independentes da matéria, ou seja, do corpo biológico. Mas ele, então, constata que muitos sábios, muitos cientistas fugiram, saíram do campo experimental, do estudo dos fatos, para procurarem argumentos contrários em hipóteses meramente filosóficas, e muitas dessas hipóteses praticamente verdadeiros achismos. O que é uma pena, lamenta o Gabriel Delane, porque os fatos são irrecusáveis e mostram a existência da alma ou espírito.
Essas palavras do Delany, que estão aí na tela, elas estão no final da primeira parte do seu livro, depois que ele nos traz pesquisas e mais pesquisas, fatos e mais fatos devidamente comprovados da intervenção de um princípio pensante individual nos fenômenos e que isso nada tem a ver com a matéria. Vamos ao segundo texto. O Espiritismo deixa de parte as teorias nebulosas, desprende-se dos dogmas e das superstições e vai apoiar-se na base inabalável da observação científica. O Espiritismo se espalha pelo mundo com rapidez inaudita. Nenhuma filosofia, nenhuma religião tornou tão considerável desenvolvimento em tão curto tempo. A que é devida essa progressão formidável? Tão só a simplicidade dos ensinos espiritistas, baseados na justiça de Deus e, sobretudo, nos meios práticos que essa nova ciência emprega para convencer a todos da imortalidade da alma. Bom, primeiramente, Delany faz aqui duas constatações que são muito importantes. A primeira, o Espiritismo nada tem a ver com dogmas religiosos, com superstições, com crendices, com maravilhoso, com sobrenatural, nada disso. O Espiritismo se baseia na observação científica dos fenômenos. E a segunda constatação, que o Espiritismo se espalha, cresce com muita rapidez, e isso nunca aconteceu a nenhuma filosofia, a nenhuma religião, a nenhuma ciência na história da humanidade. E aí ele faz a pergunta: a que se deve essa expansão extraordinária do Espiritismo? É que o Espiritismo é simples e racional. Ao explicar os fatos, ao explicar a mediunidade, ao explicar a lei divina, ao explicar o Evangelho, ao explicar a vida depois da morte, ao explicar a reencarnação, porque o Espiritismo é uma doutrina lógica, é doutrina racional, e que todos podem entender. Por isso, o Espiritismo, ao explicar a imortalidade da alma, com todas as suas consequências, consegue esclarecer as dúvidas, portanto, fazendo luz nas mentes, e também consegue consolar diante das aflições, portanto, é a área sentimento, a área do coração. Por isso, o Espiritismo é bem aceito e cresceu tanto. Naquela época, já na França, na sequência aqui no Brasil, e hoje se espalhando também pelo mundo. Vamos agora ao terceiro e último texto do Gabriel Delany. As propriedades do perispírito são perfeitamente explicáveis. O invólucro da alma é invisível, porque seu movimento vibratório molecular é muito rápido. Mas, se por qualquer meio esse movimento diminui, o ser torna-se visível, não só para o médium, como também para os assistentes. No estado normal, pode o espírito locomover-se em nossa atmosfera e a superfície do globo, sem que nada ali estorve a marcha. Sua natureza lhe permite atravessar nossa matéria grosseira, com a luz, através dos corpos diáfanos. Estamos fazendo o programa e, neste exato momento, está no cinema o filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, e que mostra os desencarnados interagindo com os encarnados. Aqueles que estão desencarnados têm o corpo perispiritual, ou simplesmente corpo espiritual, o perispírito, que Delany explica de uma forma muito singela, muito simples e tranquila.
o perispírito, que é semimaterial, vibra numa velocidade diferente das moléculas do corpo orgânico. E é por isso que o desencarnado pode atravessar a matéria, pode se locomover em velocidade até mesmo do pensamento. Porque o perispírito não é denso. E a densidade da matéria não é obstáculo para o perispírito, que nós também temos, porque é ele que modela o corpo orgânico. Mas ele está intimamente ligado a esse corpo orgânico, mas se desprende dele quando dormimos, quando fazemos a emancipação da alma ou quando desencarnamos, retornando, em definitivo, para o mundo espiritual. Tudo isso e muito mais nós aprendemos nesse livro de Gabriel Delany, O Espiritismo perante a Ciência. Então, hoje, os Pensadores Espíritas homenageou Pedro de Camargo, Vinícius e Gabriel Delany. Pedro de Camargo em terras brasileiras e o Gabriel Delany em terras francesas. Vamos então tirar agora nossos slides. Então, relembrando que destacamos do Pedro de Camargo o livro Em Busca do Mestre e do Gabriel Delany o livro O Espiritismo perante a Ciência. Esse exemplar é uma raridade. Né? Bem, chegamos então ao final desta edição de Os Pensadores Espíritas e agradecemos pela sua companhia. Desejamos a você muita paz, que Jesus, nosso Mestre, lhe abençoe. Os programas Os Pensadores Espíritas ficam disponíveis no canal Amigos de Nosso Lar, no YouTube, e também no canal Orientação Espírita. Portanto, você pode assistir todos os programas que já foram ao ar, acessando um desses dois canais, Amigos de Nosso Lar ou o Orientação Espírita. Um grande abraço a você, paz na sua vida e até semana que vem em mais um Os Pensadores Espíritas.